tiver a Bíblia não tem problema, porque eu vou estar lendo, então todo mundo vai poder ouvir. Salmos, capítulo 32, versículo 8, nós vamos estar lendo neste momento. E é nesse texto que eu me baseei para trazer essa reflexão. Amém? Amém. Eu vou estar lendo na minha tradução, aí os irmãos podem estar ouvindo e acompanhando. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém? Amém. É um texto que eu amo muito. É um texto em que teve momentos muito importantes da minha vida. Esse texto esteve comigo em momentos muito específicos que eu precisava escutar, que eu precisava ouvir, que eu precisava guardar. E eu gostaria de convidar a gente para usar um pouco agora a memória e a imaginação, para a gente olhar um pouco para o nosso mundo, olhar a nossa volta e perceber algumas coisas que acontecem com o mundo, com as pessoas, ao nosso redor e conosco mesmo. Que é o fato de que a nossa sociedade está chorando, está sofrendo. Muitas vezes, quando eu olho para os relatos, para as pessoas, eu sinto aquela necessidade que a humanidade sente de abrigo, de segurança, de apoio. Alguém que te entenda, alguém que te escute e alguém que te abrace. Aquele abraço que conforta. É isso que eu vejo na nossa sociedade. E é isso que eu vejo em mim. Eu não sei se você se vê nessa condição nesse momento, mas é isso que eu vejo. E ao ler esse texto, veio ao meu coração o sentimento de que nós precisamos e temos carência e necessidade da figura paterna, da figura de um pai. Muitos não tiveram a oportunidade de ter um pai aqui na vida terrena. Mas o Senhor Jesus, lá em Mateus, ele nos disse: Pai nosso que estais nos céus. Ele falou ali pra gente que todos nós, sem exceção, todos os seres humanos da face da terra, têm um pai. Aquele que criou todas as coisas, aquele que nos criou, que nos formou, é o nosso pai. E é o pai que está nos céus. E essa figura paterna que eu enxerguei nesse texto é exatamente essas características desse pai maravilhoso que eu encontrei nesse versículo pequeno. Eu gostaria de compartilhar com vocês. O tema, para a gente lembrar, veio ao meu coração, Pai Nosso. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Ele começa assim a sua oração que ele ensinou para a gente. Então o tema da nossa reflexão é Pai Nosso. Quando eu estava pensando nessa reflexão, eu meio que conversava comigo, com Deus ao mesmo tempo, e eu comecei a tirar algumas afirmações desse texto aqui. E eu vou voltar a ler novamente, para a gente pegar detalhe por detalhe. E começa assim: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Veio ao meu coração, Pai Nosso, Tu és o professor. Todos nós precisamos de um professor, aquele que nos direciona, que nos ensina o caminho. E Deus, que é o nosso Pai, Ele é um professor. Eu não sei o que você está passando, eu não faço ideia do que você está sentindo, eu não faço ideia dos seus sentimentos mais profundos. Mas uma coisa eu sei, que Deus nos ensina em tudo. Na tristeza, na alegria, na morte, na vida, na doença, na saúde, no desespero, na paz, no conforto. Ele nos ensina em tudo, em cada detalhe. Nas nossas conquistas e nas nossas derrotas, Ele nos ensina. Eu não sei, eu não faço ideia, repito, do que você está passando, mas eu tenho certeza que Deus está querendo lhe ensinar neste momento e daqui para frente, e tem tentado ensinar todo esse tempo com as situações que você está vivenciando. Porque Ele também está fazendo isso comigo, Ele quer nos ensinar. Deus, como um professor, Ele nos ensina. É interessante porque na escola nós fazemos provas. E as provas servem para nos testar, para ver se nós aprendemos as lições. E a cada luta que passamos, a cada experiência que vivemos, Deus espera que nós venhamos aprender uma lição. A cada experiência que passamos, o objetivo é o quê? Amadurecermos, melhorarmos, nos desenvolvermos. Até porque nenhum de nós somos bons por nós mesmos. O Senhor Jesus nos ensinou que bom é Deus. Então, já que nós não somos
bons em nós mesmos, já que nós temos falhas, já que nós somos, de fato, pessoas que falham, pessoas que erram, nós somos ofendidos, mas também ofendemos. Portanto, o Senhor Jesus, Ele quer nos ensinar, e o nosso Pai, Deus, Ele quer nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Ele quer nos ensinar e nos tornar melhores a cada experiência. Eu estive falando recentemente com a irmã que a cada provação, às vezes parece que as provações elas aumentam, né, de proporção, mas é exatamente porque ela está nos preparando para algo maior que virá. Então, a cada prova, é igual a séries na escola, a gente vai passando de uma série menorzinha até chegar lá, né, no ensino médio, alguns vão para a faculdade. É exatamente isso, a gente vai tendo provações maiores para amadurecermos cada vez mais e melhorarmos cada vez mais. E é interessante que a gente pode estar perguntando nesse momento, tá bom, Deus é o professor, esse Pai eterno, Ele é o professor, mas como eu posso ouvir e entender quais são os ensinamentos dele? Bom, a Bíblia responde isso, a Bíblia ela se autorresponde. E lá em 2 Timóteo 3, 16, 17 diz, toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, na Bíblia está todos os ensinamentos que nós precisamos para trilhar essa jornada aqui na Terra. Como o pastor já disse, nós nascemos e o nosso fim depois é morrermos. Nós nascemos, vivemos e depois morremos. Essa é a nossa trajetória. Mas nós não estamos aqui por um acaso, também não estamos aqui apenas para literalmente passar, mas nós estamos aqui para marcar, para deixar um legado, para influenciar, porque também somos influenciados. Nós somos influenciados pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso tio, pelo nosso vizinho, pelas pessoas famosas, pelas pessoas que não são famosas. Nós somos influenciados. E nós também estamos aqui para influenciar. E influenciar de forma positiva as pessoas. E a melhor forma de fazer isso é encontrando na Bíblia esses ensinamentos. Ensinamentos é incrível porque a Bíblia ela fala sobre tudo. Ela fala sobre o nosso alimento. Ela fala sobre os nossos relacionamentos. A Bíblia ela fala sobre conselhos para se viver melhor. Até conselhos sobre finanças, sobre negócios, a Bíblia nos ensina. Ela é o livro, literalmente, do nosso Pai, dizendo, olha, faça assim, faça assado, e você será bem sucedido. Então, que nós venhamos nos lembrar e repetir isso nas nossas mentes. Pai nosso, Tu és o professor. Lembre-se sempre disso. Ele é o nosso professor, o melhor de todos, Amém. O mais apto. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Os professores terrenos, em algum momento, se você perguntar, provavelmente ele vai falar, olha, eu tenho que pesquisar um pouco mais. O nosso Pai que está nos céus, Ele tem todas as respostas. E Ele está esperando os filhos dizerem, Pai, me ensina, fala comigo, me mostra o caminho. E por mais que pareça assim, difícil, muitas vezes, de enxergar, mas se nós crermos, como o pastor disse, se nós abrirmos o nosso coração para crer na palavra, quando menos você esperar, Deus vai te responder. Ele responde, Ele faz isso. Veio também ao meu coração, logo em seguida, em outras traduções, tem algumas traduções que dizem assim, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E eu fiz questão de trazer essa parte do guiar também. Por quê? Pai nosso, Tu és o guia. Guia tem a ver com liderança, condução, direção. E fala sério. Hoje o que nós precisamos de mais é um líder. É aquele que nos guia e que nos direciona. Mas não qualquer líder. Porque os líderes humanos, eles falham. Não importa quem seja o líder humano. Não importa se seja um rei, um presidente, um prefeito, todos erram. Todos erram. Porque somos humanos. Né? O professor, o pastor, o cantor, quem quer que seja, nós erramos. Então nós precisamos de um líder perfeito. E esse líder perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Amém. Ele quer nos conduzir, nos direcionar como bom pastor, como dizem Salmos, Ele quer nos conduzir por águas tranquilas. Quando nós dizemos de águas tranquilas, muitas vezes nós pensamos em uma vida sem problemas, mas não é esse o ponto. O ponto é aquele que diz lá no Novo Testamento, fala
Jesus diz, deixe-vos a paz que o mundo não pode dar. Tem gente que tem dinheiro, tem poder, mas não tem paz na alma. E nada é tão profundo e tão aconchegante do que a paz. Amém. Nada é melhor do que poder deitar à noite e sentir paz. E sentir paz mesmo sabendo que você tem um turbilhão de problemas para resolver. Nada é melhor do que a paz que só o Senhor Jesus pode dar. A paz e a salvação que só o Senhor Jesus pode dar. Então veio ao meu coração, Pai nosso, Tu és o guia. E em Salmos 48:14 diz assim, que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Lembra que a gente falou sobre trajetória, sobre a nossa trajetória aqui na Terra? Deus, Ele é o nosso guia. Só basta a gente querer aceitar. Porque muitas vezes nós lutamos contra isso. Nós lutamos como filhos rebeldes, nós lutamos contra o Pai. E muitas vezes nós nos negamos a receber a sua direção, a sua condução. Quantas vezes os filhos, agora falando de forma terrena mesmo, fala a partir de mim, quantas vezes os nossos filhos, e aqui todo mundo já foi filho, se o pai ou a mãe não está aqui, mas já foi filho. Né? Ou se foi uma outra pessoa que criou, não tem problema, você já teve alguma figura que foi a sua criação. Quantas e quantas vezes nós, de alguma forma, já não nos sentimos um pouco mais inteligentes que os nossos pais, ou achamos, isso aqui eu vou fazer do meu jeito, vai dar certo, não importa conselho de pai e de mãe. Muitas vezes nós já fizemos isso. E nós fazemos isso muitas vezes contra Deus. Contra Deus nós fazemos muitas vezes. Mas Deus é tão misericordioso que Ele sempre está com os braços abertos como o pai e como a mãe, dizendo, eu te perdoo, arrependa-se, eu quero te dar uma vida com sentido. Veio ao meu coração também, se a gente continuar lendo, vai dizer assim, eu instruirei, eu ensinarei o caminho que você deve seguir, eu aconselharei. Como a gente precisa de bons conselhos. Dizem que se o conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia. Mas é interessante porque Deus não está vendendo conselhos, Ele está dando conselhos sempre para nós. E nós precisamos de conselhos. Eu geralmente tenho alguns assuntos em especial que eu sempre pergunto para pessoas mais velhas porque eu não vivenciei ainda aquela experiência. Então eu pergunto, né, para poder saber, para poder ter a experiência de outra pessoa. E Deus, o Criador de todas as coisas, que conhece o presente, o passado e o futuro, Ele quer nos aconselhar, Ele quer nos direcionar. Ele diz aqui, eu aconselharei, seria o seu conselheiro. Que hoje nós venhamos abrir os nossos corações para os conselhos do nosso Deus. Em Provérbios 19:20 diz assim, ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Provérbios 20:18 diz assim, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sai à guerra precisa de orientação. 3 coisas, né, aqui em Provérbios, sábio, planos e a guerra, sair da guerra. Todos nós precisamos querer ser sábios para sofrermos menos. Na verdade, quanto mais sábio a gente é, menos a gente sofre. E todos nós temos planos. Todos nós. E tem esse, não tem planos. Talvez a gente escondeu os planos por causa do sofrimento. Talvez a gente enterrou os planos lá no fundo da consciência por causa do sofrimento. Mas nós temos planos. Quando nós nascemos, nós guardamos planos muitas vezes que parecem tão pequenininhos, mas para nós é grande. Nós temos planos. Nós temos planos para essa semana. Nós temos planos para anos, ou talvez nós nem sabemos para quando nós queremos executar esses planos, mas nós temos planos. E nós precisamos de instrução. E a melhor pessoa que pode nos instruir é o nosso Pai que está nos céus. Ele é o nosso conselheiro, Ele diz, eu aconselharei, eu vou te direcionar. Todo mundo diz, pelo menos, eu estou falando generalizando, mas eu acredito que pelo menos todo mundo já pensou. Eu vou ter que lutar uma batalha amanhã eu vou para a batalha, eu vou para a luta. Porque a vida é assim, ela é feita de desafios. E diz aqui, em Provérbios, né, quem vai para a guerra precisa de orientação. Nós precisamos de uma orientação perfeita, que é do nosso Deus, para conseguirmos viver essa vida aqui na Terra. Jesus não nos prometeu uma vida sem dores e sem lutas. Mas Ele prometeu que estaria conosco. O nosso Pai que está nos céus, Ele disse, eu o aconselharei. Eu te darei conselhos para viver essa vida. Eu te ensinarei como viver essa vida. Amém.
requer... Deus ele se dispôs, mas também requer uma participação nossa. Requer primeiro a gente aceitar isso. Aceitar essa condição de filhos e aceitar esse Pai perfeito, que está sempre ali, que não vira as costas, mas que está sempre ali. Esse Pai que conhece os nossos pensamentos mais profundos, sim, aqueles pensamentos que nem o seu pai terreno nem a sua mãe conhece, aqueles pensamentos que nem o seu melhor amigo conhece. Deus, ele conhece. Eu não sei se você já teve essa experiência de parar e pensar. Deus está vendo exatamente os meus pensamentos agora. Quando eu tive essa experiência assim, de parei assim, pensei, meu Deus, Deus está vendo agora os meus pensamentos. Aquela sensação de que você, né, está totalmente despido, porque Ele literalmente vê os seus pensamentos e os seus sentimentos. Aqueles sentimentos que a gente não consegue nem nomear. Aqueles sentimentos que você fala, o que eu estou sentindo? Eu não sei o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo alguma coisa, mas eu não sei o que é. Deus sabe até nomear esse sentimento. Esse é o Pai que nós temos. Amém. E Ele convida a gente nessa noite e sempre a aceitar essa paternidade, aceitar esse Pai. Porque Ele garante para nós que Ele vai ser o nosso professor, que Ele vai ser o nosso guia, que Ele vai ser o nosso conselheiro. E Ele também diz mais uma coisa. Ele diz assim, eu instruirei, me ensinarei o caminho que você deve seguir, eu aconselharei e cuidarei de você. Como a gente precisa de cuidado, não é, amor? Tem alguém que diga, eu não preciso de cuidado? Ai, eu acho que esse aí é aquele que mais precisa. Né? Porque quando a gente diz, eu não preciso de cuidado, tem um tom assim de prepotência, né? De tipo, eu sou forte, eu sou o Superman. Engraçado que até o ator que fez o Superman morreu, né? Eu sou o Superman. Como se nós pudéssemos ser poderosos. A gente não consegue nem controlar o nosso fôlego de vida. Muitas vezes alguém que está saudável aqui, minutos depois não está mais. Eu me lembro que no dia que a minha avó faleceu, nós estávamos limpando a igreja, não era aqui. Nós estávamos limpando a igreja, eu lembro que eu estava arrumando alguma coisa no som, e eu olhei para ela, ela me deu um sorriso. Aquele foi o último sorriso. Foi a última vez. Ela saiu para o hospital para tomar um oxigênio e nunca mais eu a vi aqui na terra. Eu verei de novo. Amém. Eu verei. Eu verei no dia da ressurreição, mas aqui na terra, antes de que o Senhor Jesus, né, restaure todas as coisas, aquele foi o último dia. E ela almoçou com a gente naquele dia, eu dormi na noite anterior na casa dela. A nossa vida aqui é curta. Como diz a minha outra avó, é como uma panela de pressão. O ar, quando você, né, tira ali quando você suspende o pino, né, que sai aquele ar, você vê aquele ar todo ali, aquela coisa, daqui a pouco quando você menos percebe, já não tem mais ar. A nossa vida é assim. Não importa se você vive 100 anos, 160, não sei se alguém já chegou a 200 no nosso tempo, acho que não. Mas a nossa vida, ela é rápida, mas ela não foi feita por um acaso. A gente está aqui para marcar, para deixar um legado, para deixar influências e para principalmente trazer o reino de Deus para a terra. Como assim? Como assim trazer o reino de Deus para a terra? É viver o que Jesus nos ensinou a viver. Se todos nós vivemos o que Jesus ensinou a viver, quando nós percebemos, menos percebermos, mutuamente nós vamos estar vivendo em uma atmosfera de paz, de verdade, de alegria plena. E eu volto a dizer a questão do cuidador. Nós precisamos de cuidado. E esse Pai, ele diz, eu cuidarei de você. Em Isaías 40:11 diz, como o pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Esse Pai, ele tem cuidado, ele tem dedicação, ele tem a delicadeza. Veja aqui como a comparação, né? Como o pastor, ele conduz com cuidado as ovelhas que ainda estão amamentando as suas crias.
Ele tem a delicadeza, mas ele também tem a força, porque diz aqui que ele carrega no braço os seus cordeiros. Esse é o nosso Pai. Ele nos carrega no braço. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive quando passei por momentos difíceis e eu não sabia exatamente como agir, eu não sabia o que fazer. Mas eu simplesmente chorei diante de Deus. Só diante de Deus. Não de outras pessoas, só diante de Deus. E eu senti aquele abraço, aquele contentamento, aquela saciedade que nenhuma outra pessoa pode me dar. Deus é assim. É assim que Ele te carrega no colo. É aquilo que você não consegue explicar. Eu estou tentando, mas possivelmente você não está entendendo exatamente o que eu estou tentando, o que eu estou querendo dizer. E é exatamente assim porque não dá para explicar. É você sentir, é você viver. É você dar espaço para viver essa experiência. Essa é a questão. Dar espaço para viver essa experiência. Às vezes nós tentamos agir apenas pela lógica e pela razão, mas Deus ele está querendo lhe dar experiências. Coisas que ninguém pode tirar de você e coisas que ninguém pode dar para você também. É isso que o nosso Pai quer nos dar, experiências com Ele. Experiências onde Ele vai nos ensinar, experiências onde Ele vai nos guiar, experiências onde Ele vai nos aconselhar, experiências onde Ele vai cuidar da gente. Quantas e quantas vezes nós buscamos tudo isso no vizinho, no ente, no parente, que muitas vezes nem tem condições de dar isso pra gente, no médico, no advogado, na cabeleireira, na manicure. Quantas vezes a gente procura tudo isso? A gente procura cuidado, atenção, conselho, direção, ensino. A gente procura em tantas outras coisas e muitas vezes nós esquecemos de buscar isso em Deus em primeiro lugar. Não só isso. Muitas vezes nós nem damos, eu diria, crédito ou realmente entendemos a profundidade do que é isso. Deus está nos chamando nessa noite e dizendo, eu sou o seu Pai. Eu sou o seu Pai. Deus está dizendo isso pra gente nesse momento. Eu sou o seu Pai, estou de braços abertos neste mesmo lugar. Assim como o pai do filho pródigo estava ali, esperando pelo filho pródigo voltar. Não sei se vocês conhecem essa parábola. Mas Deus está no mesmo lugar, de braços abertos, esperando filhos arrependidos que aceitem essa paternidade. Ah, mas eu não sei como fazer, eu não sei como agir. Essa é a questão. Essa é a questão. Não precisa saber, não precisa ter uma regra. É abrir o coração, assim como, por exemplo, eu chego para minha mãe ou para meu pai e digo, estou passando por isso, preciso de ajuda, ou mãe, me dá um abraço. Deus está esperando que você faça isso. Não precisa de palavras chiques, não precisa de floreado, não precisa de discursos lindos, como os políticos fazem, como os palestrantes fazem, como muitas vezes os pastores ou cantores fazem. Deus está esperando que a gente chegue e diga para Ele, Pai, eu estou aqui, eu nem sei como falar, eu não sei como dizer o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo. Olha porque eu estou sentindo e me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a dormir. Teve uma vez, não me lembro exatamente o que foi, mas que eu disse, Senhor, eu nem pedi para resolver o problema, eu só pedi, Senhor, me ajuda a dormir. Me ajuda a dormir. É isso que Deus espera de nós. Que nós aceitemos que Ele é o nosso Pai, que Ele está de braços abertos para nos ouvir, para nos direcionar. É isso que Ele espera de nós. Que nós venhamos declarar isso, Pai nosso, Tu és o professor. Um detalhe. Não espera apenas que Deus acaricie os seus cabelos, mas também espere correções, porque Ele vai te corrigir como um bom professor e pai que Ele é, porque Ele quer ver você prosperar e desenvolver a sua vida aqui na terra. Pai nosso, Tu és o professor, Pai nosso, Tu és o guia, Pai nosso, Tu és o conselheiro, Pai nosso, Tu és o cuidador. Que nós venhamos guardar isso nos nossos corações. E que hoje, não amanhã, amanhã não, hoje. Porque amanhã a gente não tem controle, então hoje. Nem que seja em silêncio, só na sua mente.
no seu quarto, não sei, aonde você conseguir. Você se volte para Deus essa noite. Mesmo que você não saiba como falar, diga para Ele exatamente: Senhor, eu não sei, mas eu só estou aqui, eu só quero dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou disposto, eu estou aqui. Faz o resto, porque eu só chego até aqui, eu só consigo até aqui. Amém. Faz o resto. É isso que eu senti quando eu estava refletindo nessa palavra. E é isso que eu senti que Deus queria que os irmãos ouvissem. Amém. Então guarde isso no seu coração com muito, muito carinho. E aquilo que eu não consegui falar, que eu não consegui expressar ou chegar, que Deus atinja o seu coração, que o Espírito Santo fale ao seu coração aquilo que eu não consegui. E que Ele preencha essa lacuna que só Ele pode preencher, que só Deus pode preencher a lacuna dos nossos corações. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.